Moçada, agora então a gente vai falar então do quinto ciclo biogeoquímico, que é o ciclo do fósforo, certo? A gente sabe então, né, que o símbolo do fósforo é o P. Só lembrar de farmácia, né, com pH antigamente. Bem, o fósforo, para que os seres vivos, qual que é a importância do fósforo dentro dos organismos vivos? O fósforo, ele é utilizado então para formar então o que? Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que eu também tenho, né, no nucleotídeo de DNA e de RNA, um grupamento fosfato, para formar o ATP. O ATP, que é a energia das células, adenosina difosfato, que libera energia, né? Quando é quebrado, então, o ATP, que é a adenosina trifosfato, é quebrado em ADP, adenosina difosfato, mais o fósforo. O fósforo faz parte das membranas celulares, da camada de fosfolipídios. O fósforo faz parte dos ossos, faz parte dos dentes. Então, na verdade, moçada, o fósforo é extremamente importante, certo? Para a constituição, então, dos organismos vivos, ok? Foca nisso aí. Bem, as plantas vão obter, então, o fósforo do meio abiótico. É só a gente lembrar, então, na forma de íons fosfato, que é o PO4, né? 3-, que vai estar dissolvido na água e no solo. Os animais vão obter esse fosfato, então, ou da água que bebem ou dos alimentos que consomem. Então, na verdade, esse fósforo que é absorvido pelas plantas, então, na forma de íons fosfato, que ele está, né, concorda comigo, nas pedreiras, na verdade, certo? O que acontece? Os animais vão obter o fosfato ou da água ou dos alimentos que consomem, ok? Aí eu coloquei, né, aqui então, né, olha que interessante isso aqui então, ó. O fósforo que está aqui, né, nas rochas. Essas rochas vão sofrer o intemperismo. O que é o intemperismo? Não é a ação da água, das chuvas, a ação do vento, que vai quebrar essas rochas, então, e vai transportar agora, esse fósforo é transportado por lixiviação, que é quando a água sai carregando tudo que ela vê na frente, então, né, certo? Para o solo e para a água. Os vegetais absorvem, então, né, esse fósforo, certo? Na forma de íons fosfato, certo? E os animais, ou da água que consomem, ou dos alimentos que consomem. Então, na verdade, o fósforo é encontrado, então, na natureza, nas rochas. Tá tranquilo ou não? Ok? Aí eu mostrei de novo aqui, né, o fósforo, então, né, que sofre a ação do intemperismo. Essas rochas são quebradas, são clivadas, então, liberando, então, esses íons fosfatos, tanto para o solo quanto para a água. Os vegetais absorvem os íons fosfatos do solo através das raízes, dos pelos absorventes da raiz, e os animais, ou do fósforo, né, que está do íon fosfato, que está dissolvido na água, que está em solução, ou dos alimentos que eles comem, ok? Aí mostrei de novo aqui o ciclo do fósforo. Agora a gente vai para o ciclo do cálcio, né? O Ca. Para que o cálcio é importante? Isso aí a gente já sabe. Cálcio faz parte da estrutura dos ossos, da estrutura dos dentes, da estrutura das conchas calcárias, das carapaças, né, de vários tipos de animais. Então, o que acontece? Esse cálcio, ele é importante para a contração muscular, ele é importante para a coagulação sanguínea, ele é importante para a transmissão dos impulsos nervosos. Então, moçada, quando a gente estuda bioquímica, componente orgânico, sal mineral, principal função do cálcio, então, coagulação sanguínea e contração muscular. Hoje a gente precisa, então, desse cálcio, apesar dele exercer várias outras funções. Fonte de cálcio, então, certo? Vai ser, então, o quê? As rochas calcárias. Aí eu não posso deixar de fazer uma propaganda para a nossa região, né? Rocha calcária, País, a capital mundial do calcário, Arcos, né? Córrego Fundo, cheio das pedreiras, sou apaixonada por isso, então. Essas pedreiras tão conhecidas nossas, ai, o Corumbá, gente, como eu amo. Não tem como dar aula não falar disso. Um lugar, assim,
predileto meu mesmo, de verdade, o que acontece? Essas rochas calcárias também sofrem o intemperismo, ou seja, vão ser quebradas, então. Esse calcário, então, ele vai, então, contaminar, não é contaminar, na verdade, ele vai se espalhar pelo solo e pela água, então, e os vegetais vão absorver, certo, esse calcário. Aí eu tenho que lembrar de uma coisa, porque a gente está na nossa região aqui, eu tenho que lembrar do calcário. O calcário também é usado para fazer a calagem. O calcário é corretivo de solo. Lembra que a gente usa calcário para corrigir o solo ácido? A gente mora no Cerrado. O Cerrado, por muito tempo, falou que o Cerrado era pobre em água, não tem nada disso. O bioma Cerrado tem água, só que tem água subterrânea. Por isso que as raízes das plantas do Cerrado são extremamente profundas. Diferente de raiz da planta, por exemplo, da floresta amazônica, que é facinho de desmatar, porque são raízes superficiais. Agora, olha que interessante. A gente usa o calcário para fazer a calagem e corrigir o solo do nosso cerrado. Então, quer dizer que dá para a gente plantar no cerrado, sim, desde que a gente faça, então, essa correção. Ok? Muito bem. A gente sabe que o cálcio está nos ossos, está nos dentes, concorda comigo? Ele está, por exemplo, na casca dos ovos, não é? Muito bem. Aí eu mostrei aqui, né, as rochas calcárias aqui. Esse cálcio que está nos ossos, que está nos dentes dos animais, importante para a coagulação sanguínea, importante para a contração dos músculos, que está nas conchas dos animais, que está na casca dos ovos dos animais, que está nos ossos, nos dentes, ok? Aí o ciclo do cálcio, então, muito parecido, então, com o ciclo do fósforo, que estão nas rochas, então, ok? Mostrei aqui outro esquema aqui, né? O cálcio das rochas, né? Ou dissolvidos na água. Rochas calcárias sofrem ação, sofrem um intemperismo. Formam compostos de cálcios, então, que vão ser arrastados pela água através da lixiviação. Os animais e os vegetais absorvem essa água, certo? O que acontece? Os animais usam o cálcio na formação do esqueleto, na formação dos dentes, na contração muscular, na coagulação sanguínea, certo? E quando esses animais morrem, a gente tem a ação dos decompositores e esse, então, cálcio vai voltar, então, para o solo de novo. Olha os ciclos biogeoquímicos. Então, eu acho que deu para vocês perceberem que todo o ciclo biogeoquímico, ele tem que ter a participação de bactérias e de fungos, que são organismos decompositores, ok? Para a gente terminar, então, o último ciclo, então, que é o ciclo do enxofre. A gente sabe que, então, que o enxofre é uma substância amarelada, é uma substância que queima com facilidade. O enxofre é super usado, né? Aqui perto da gente, em Santo Antônio do Monte, eu gosto de dar minhas aulas muito com a proximidade dos meus alunos. Por quê? Enxofre é utilizado, por exemplo, para fazer pólvora, para fazer palito de fósforo, justamente, então, porque o enxofre entra na produção, então, do ácido sulfúrico, né? Que é utilizado como fertilizante, como corante. Ok? Tá tranquilo então? A gente sabe que o enxofre também é encontrado nas rochas sedimentares, certo? Que são então formadas por depósitos que se acumulam pela ação da natureza, nas rochas vulcânicas, no carvão e no gás natural. Ok? Tá tranquilo? Agora, Fernanda, mas você não falou, mas eu vou falar. E para que esse enxofre, ele serve para os seres vivos? Olha a resposta aqui. Porque o enxofre faz parte da composição de 2 aminoácidos, que vão ser quem? A cistina e a metionina. Lembra que as proteínas são formadas por aminoácidos? Lembra que na natureza só tem 20 tipos de aminoácidos? Leucina, valina, fenilalanina, metionina, que é o caso aí, cistina. Então, o enxofre faz parte da composição de 2 aminoácidos, que é a metionina e a cistina. Ok? Tá tranquilo, então? Esse enxofre que está nas rochas sedimentares, que está nas rochas vulcânicas, certo? Essas rochas sofrem um intemperismo. Esses sais de enxofre também são levados pela lixiviação, vão contaminar a água e o solo, ok?
e voltam então para o solo de novo pela ação aqui dos micro-organismos então decompositores, ok? Beleza, mostrei de novo aqui, né, o enxofre. O enxofre, a grande liberação de enxofre causa a chuva ácida. E agora eu vou entrar justamente, né, com o gancho que são os desequilíbrios ambientais, então, pelos ciclos biogeoquímicos, certo? Bem, aí a gente tem que lembrar, então, de novo, da composição do ar atmosférico. O ar atmosférico é um conjunto de gases. E eu já havia falado aqui, ó, a gente tem, né, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico, né, e 0,3, 0,4 dos gases nobres ou raros. Beleza. Aí, de novo, eu mostrei aqui a composição do ar seco e do ar saturado, ok? Nitrogênio presente em maior quantidade, depois oxigênio, outros gases, vapor de água, impurezas. Aí agora a gente vai falar de poluição, poluição atmosférica, poluição do ar, ok? Existem vários tipos de poluição, moçada. A gente tem a poluição pelas partículas inaláveis, pelo monóxido de carbono, que eu vou falar, pelo dióxido de enxofre, certo? Pelos componentes orgânicos voláteis, pelos óxidos de nitrogênio e a poluição da destruição da camada do ozônio, ok? Bem, aí eu vou falar de novo um pouquinho do gás carbônico e do efeito estufa. Então, a gente já estudou isso alguns minutos atrás. Lembra que o efeito estufa é um efeito natural. O efeito estufa, a gente precisa dele para manter uma temperatura compatível com a vida dos seres vivos que aqui vivem. A gente precisa do efeito estufa. O grande problema, então, está no agravamento do efeito estufa. E esse agravamento do efeito estufa, ele é feito por quê? Principalmente, né, pela queima dos combustíveis fósseis, né, que são formados pela decomposição da matéria orgânica. Os principais combustíveis fósseis, petróleo, né? A gente tem os derivados do petróleo, né? A gasolina, o óleo diesel, eu tenho o carvão, o gás mineral, ok? Bem, e o agravamento do efeito estufa tem como principal consequência, que é feito por ação antrópica, principalmente, né, pela queima dos combustíveis fósseis, ele tem como principal consequência o aquecimento global, o aumento da temperatura global. Por quê? Imagina, moçada, se eu tenho aqui a Terra, a camada de gás estufa, que não é só o gás carbônico é um dos principais, o metano, a gente tem os óxidos nitrosos, é como se fosse um cobertor que envolve a Terra. Impede que parte do calor que incide sobre a Terra dos raios solares volte para o espaço, aquece a Terra. Se eu estou engrossando, se eu estou aumentando, então essa quantidade, essa espessura da camada de gás estufa, qual vai ser a consequência imediata? A consequência imediata, então, vai ser o quê? O aumento da temperatura global, o aquecimento global, certo? E a gente tem as consequências a médio e longo prazo. Aí é uma cadeia, e isso cai. Quais são as consequências, então, a médio e longo prazo? Aí eu vou ter, então, o quê? O degelo das calotas polares, o aumento do nível dos mares, dos oceanos, o desaparecimento de várias cidades litorâneas. A gente tem, por exemplo, né, o que acontece? A extinção de várias espécies animais e vegetais, tanto que a gente sabe que a principal foto, então, do efeito estufa, moçada, a gente sabe que é aquela do urso polar que eu vou mostrar aqui para vocês, né, num pedacinho de gelo. Então, vamos lembrar, então, quando eu falo de agravamento do efeito estufa, eu tenho que lembrar de quem, então?
Aumenta a temperatura global, consequência imediata. E as consequências, então, a médio e longo prazo. Degelo das calotas polares, aumento dos níveis de mares dos oceanos, desaparecimento de várias cidades litorâneas, não é verdade? A extinção de várias espécies vegetais e animais, a mudança no período de floração, porque cada espécie vegetal tem uma temperatura ideal de florescimento. Então, moçada, isso aqui está na nossa cara e a gente não está vendo. Aí a gente lembra do protocolo de Kyoto, que não foi cumprido o protocolo de Kyoto, o grande país, um dos mais poluidores, né, que é os Estados Unidos, não assinou, ok? Tá tranquilo? Agora eu vou falar de outra poluição atmosférica, que é a poluição causada pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o CO, que é diferente do dióxido de carbono, que é o CO2, que é o gás carbônico. O monóxido de carbono também é um gás, então, liberado, então, na queima de motores, dos derivados de petróleo, né? Da queima incompleta da madeira, do carvão, do álcool, certo? O monóxido de carbono, que é um gás incolor, que é um gás inodoro, extremamente perigoso. A intoxicação por monóxido de carbono mata. Por quê? Eu coloquei aqui, né, que o monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico e pode causar envenenamento e levar seres humanos e animais à morte por asfixia. Aí eu coloquei uma imagem no slide bem legal. Por quê? A gente sabe que nas nossas células sanguíneas, nos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, o que acontece então? A gente tem então o quê? Dentro da hemácia, dentro do glóbulo vermelho, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina, que é formada por ferro. A hemoglobina, ela leva o oxigênio para as células e retira parte do gás carbônico, porque a outra parte vai dissolvida no plasma sanguíneo. Mas o que acontece? Olha esse slide que legal. O monóxido de carbono, ele faz uma ligação estável com a molécula de hemoglobina. É como se ele grudasse na molécula de hemoglobina, então a molécula de hemoglobina fica inutilizada. Então a pessoa morre, então, por asfixia, é uma morte sem dor, porque na verdade a pessoa perde a consciência antes, entendeu? O que acontece? Isso é muito comum, por exemplo, naqueles filmes, Estados Unidos, por exemplo, esses filmes norte-americanos. A pessoa quer suicidar, e eu nem estou ensinando a suicidar, porque isso aí é patético, eu estou falando de biologia, eu tenho plena consciência disso, né? A gente sabe disso aí. O que acontece? Se eu inalar o monóxido de carbono que está no motor do carro, eu posso apenas fechar a garagem e ficar lá dentro. Mas tem gente que quer morrer mais rápido. Pega, coloca, né, no escapamento do carro, coloca uma mangueira, aspira esse monóxido de carbono, primeiro perde a consciência e depois morre por asfixia. Outro exemplo da intoxicação pelo monóxido de carbono foi o que aconteceu, por exemplo, na Boate Kiss. Eu não sei se vocês lembram, em 2013, ainda coloquei aqui, ó, o incêndio na Boate Kiss foi uma tragédia que matou 242 pessoas jovens, estudantes, e feriu 680 na cidade de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. E, na verdade, esses estudantes, esses jovens que estavam, então, na Boate Kiss, o que acontece? Eles não morreram carbonizados. Eles morreram, então, o quê? Por falência respiratória, por causa da inalação, além do monóxido de carbono, de outros gases. Olha que loucura isso aí. Tá tranquilo, então? Outro exemplo também, isso eu já vi várias vezes no Enem, quando a gente entra num túnel longo, é muito comum ter isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem muito túnel. Toda entrada de túnel tem uma placa grande, igual essa do slide aí. Tá mostrando assim, em caso de congestionamento, desligue o motor. Por que eu tenho que desligar o motor se eu estiver dentro do túnel? Porque se todos os carros estiverem lá liberando o monóxido de carbono, vai ter várias pessoas então que podem ficar intoxicadas com esse gás. Então, em caso de congestionamento, que você vai ficar por um tempo maior dentro do túnel, desliga o motor justamente por causa do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, então, que mata a pessoa por asfixia, por falência respiratória, porque faz uma ligação estável com a molécula de hemoglobina, inutilizando essa molécula, ok?
Aí, para a gente terminar, então, poluição atmosférica, eu já tinha falado do enxofre, então, eu tinha falado, então, da chuva ácida, né? O que é essa chuva ácida? Quando tem chuva ácida em determinada região, a gente sabe, então, que aquele ar está completamente poluído, ok? Bem, o que eu coloquei aqui, ó? O carvão e os derivados do petróleo apresentam enxofre em sua composição. Quando as usinas, então, geradoras de energia queimam esse carvão para produzir eletricidade, ou no caso de veículo que queima gasolina, que queima óleo diesel, né? O que vai acontecer? Libera esse enxofre. Esse enxofre vai para a atmosfera, se une com o vapor de água, formando o ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, gente, quando tem chuva ácida, vai destruir, por exemplo, um monumento histórico, vai destruir, por exemplo, carro, a lataria do carro, né? Porque o ácido sulfúrico é um ácido extremamente forte, mas isso aí não é nada. O grande problema da chuva ácida é o quê? Contaminar a água, porque vai matar várias espécies de animais que vivem ali, porque a água vai ficar ácida, ou contaminar o solo. Então, a chuva ácida, então, é também uma poluição atmosférica, ok? Tá tranquilo?